Uma boa noite para todos. Boa noite. Nós iniciamos a celebração da paixão do Senhor Jesus. Este momento solene no qual o Senhor deu a sua vida pela nossa salvação, com um momento de silêncio e reflexão e prostração também. Aqueles mesmo em casa que puderem, de joelhos, em reverência à cruz de Jesus, somos convidados neste momento a fazermos um momentinho de silêncio, um momentinho de reflexão e também mostrarmos servos, amigos, aqueles que junto com Jesus se colocam ao lado da sua cruz. Então, esta celebração inicia-se silenciosamente com um momento de prostração. Agora, os que puderem aí em casa, podemos ficar de pé para fazermos a nossa oração. É um momento também de colocarmos as nossas intenções particulares por cada um de nós, pelo mundo inteiro. A gente lembrar que neste dia a igreja faz a oração universal, a igreja faz a oração para todo o mundo. Então, que possamos, neste momento, termos em mente, formularmos em nosso coração as intenções pessoais, os que têm filhos, afilhados, os que têm pessoas que dependem de alguma forma de você, né? Os que são chefes ou gerentes, né? Que às vezes tem tantos funcionários e tantas famílias que dependem do seu trabalho. É o momento de orarmos e pedirmos a Jesus graças do céu por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que neste momento
estão cuidando dos doentes, os médicos, os profissionais de saúde, às vezes até mesmo expondo a própria vida. Que nosso Senhor Jesus possa abençoá-los e protegê-los a todos. Tantas pessoas trabalhando, né, para que nós possamos fazer a nossa quarentena. Os que trabalham como caminhoneiros, seja aqui na América, seja nos Estados Unidos, encontrando inúmeras dificuldades. Os que trabalham nos deliveries, os que trabalham nas padarias, os que trabalham nos supermercados. Que Jesus possa abençoá-los e protegê-los para que eles, depois de nos ajudarem a fazer esta quarentena, eles possam voltar para casa sãos e salvos. Enfim, cada um tenha no seu coração as suas próprias intenções para a celebração da paixão do Senhor. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós podemos agora, os que estiverem em casa, nos sentarmos para ouvirmos com atenção a palavra de Deus. É um momento importantíssimo da celebração, a palavra de Deus. É a luz para os nossos passos, a luz para o nosso mundo, para a nossa vida, o sentido, o farol para a nossa existência é a palavra de Deus. Então, por isso, tão importante darmos, como nós falamos na teologia, o obséquio da inteligência e da vontade, prestarmos o favor da inteligência e da vontade para ouvirmos a palavra de Deus. Isso é viver o batismo. No dia do nosso batismo, desde os apóstolos, eles tocavam na orelha do fiel e pediam ao Senhor que abrisse os ouvidos para que pudessem receber com amor a palavra de Deus e pudessem também professá-la. Isso é parte do rito do batismo, do sacramento que Jesus deixou da nossa salvação, o mais elementar da fé, podemos dizer, o rito de iniciação na fé, é sermos capazes de ouvir a palavra e recebê-la no coração e professá-la com a boca. São a salvação, a luz de Jesus entrando em nossas vidas, Jesus nunca quis se passar por um mágico, um feiticeiro, um ilusionista. As coisas de Jesus são muito humanas, e contam com os nossos sentidos humanos que Ele nos deu. Então, pedirmos ao Senhor, nesse nosso mundo tão cheio de barulhos, tão cheio de notícias, tão cheio de televisões, tão cheio de tantas coisas, para nos distrair, nossos celulares, tantas coisas. Quem puder em casa, até mesmo desligar seu celular, desligar as televisões, para que a gente possa, nesse momento, estarmos junto com o Senhor, na sua cruz de coração. Há já pessoas que entram em pânico
se desligarem seus celulares. E se algo acontecer? O Senhor Jesus, o Rei do Universo, morreu e o mundo continuou. Portanto, mesmo se um de nós vier a faltar, o mundo continua. Então, daí a importância de termos a confiança, desligarmos, nesse momento, os nossos celulares, nossas televisões, e nos recolhermos verdadeiramente na palavra de Jesus. A primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 52, versículos de 13 a 53 e o versículo 12. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, a sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo tão desfigurado, ele estava que parecia um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem aspecto para o olharmos, não tinha a aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era que não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse ele um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como uma ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia, foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi iluminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis mascará-lo com sofrimentos, o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo a sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz
e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará inúmeros homens justos, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós temos agora o Salmo responsorial, o Salmo 30, 31, para nos ajudar a meditar a palavra que acabamos de ouvir. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tem coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais.
Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A segunda leitura. Ele aprendeu a ser obediente e tornou-se causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora, os que pudermos ficar de pé, o momento de aclamarmos o Evangelho. Vamos ouvir o Evangelho da Paixão. Quem estiver acompanhando, através da sua televisão, pode ficar de pé. Quem estiver, por acaso, em algum lugar que não possa, pode continuar na posição que está, Os doentes, evidentemente, não precisam ficarem de pé, apenas aqueles que neste momento podem estarem de pé. Vamos ficar para aclamarmos o Santo Evangelho. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou, e deu um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Prenderam Jesus e o amarraram. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos.
Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou aí com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com Jesus. Quando Jesus disse: "Sou eu," eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntaram: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que tinha trazido espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Conduziram Jesus primeiro a Anás. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me o quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não." Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não." Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele
a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. O meu reino não é deste mundo. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Viva o rei dos judeus! Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olha, eu trago aqui para fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer,
porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: "De onde és tu?" Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: "Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?" Jesus respondeu: "Não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Fora, fora, crucifica-o." Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: "Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César." Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: "Eis o vosso rei." Eles, porém, gritavam: "Fora, fora, crucifica-o." Pilatos disse: "Hei de crucificar o vosso rei?" Os sumos sacerdotes responderam: "Não temos outro rei senão César." Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Ali o crucificaram com outros dois. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: "Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus." Pilatos respondeu: "O que escrevi está escrito." Repartiram entre si as minhas vestes. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: "Não vamos dividir a túnica, tiremos sorte para ver de quem será." Assim se cumpria a escritura que diz: "Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica." Assim procederam os soldados. "Este é o teu filho, esta é a tua mãe." Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: "Mulher, este é o teu filho." Depois disse ao discípulo: "Esta é a tua mãe." Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Tudo está consumado. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: "Tenho sede." Havia ali uma jarra cheia de vinagre.
amarraram numa vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Os que puderem aí em casa, neste momento, vamos ficar de joelhos um minuto em honra deste momento solene, no qual celebramos a morte de Jesus. Então, todos aqueles, que em casa, os que puderem, se colocarem de joelhos diante da cruz, são convidados a fazer. Podemos ficar de pé. E logo saiu sangue e água. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E eles sabem que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Envolveram o corpo de Jesus com aromas em faixas de linho. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Pela palavra do Senhor Jesus, sejamos todos abençoados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ainda, meus queridos, neste espírito de recolhimento, Mas, claro, esse espírito de recolhimento nunca deve evitar as crianças, Se você tem aí crianças em casa, elas podem estar perto. Se você estiver vendo pela TV, chame as crianças, como falei no começo, desligue os celulares, que porventura as crianças possam estar querendo
jogar ou brincar. Se você está assistindo pelo celular, traga as crianças, né, que às vezes estão vendo desenhos na televisão para participarem. Todas as celebrações cristãs, sempre as crianças fizeram parte. Nas celebrações católicas, desde a época dos discípulos, quando eles tentaram retirar as crianças de perto de Jesus, e o Senhor imediatamente os corrigiu, sempre as crianças fazem parte do culto católico. Desde o início, desde a época dos discípulos, nunca foi permitido separar as crianças do culto. Embora às vezes as crianças, claro, né, fiquem um pouco mais inquietas, mais dispersas e tudo mais, mas a capacidade de absorção e compreensão das crianças é muito maior do que a de nós velhos, porque nós temos já a cabeça dura e temos muita dificuldade em aprender e compreender e receber coisas novas. As crianças, às vezes, mesmo que um pouco distraídas, mesmo que um pouco hiperativas, mas elas têm esta capacidade, este dom, principalmente as crianças já são batizadas, né, já receberam o Espírito Santo, elas têm este dom de poderem absorver com mais facilidade, né? E o Espírito Santo dá a elas também a graça de poderem aceitar com amor, né? O batismo das crianças predispõe as crianças a acreditarem. Então, em todas essas celebrações, né, nunca separemos as crianças, mesmo que estejamos acompanhando de modo eletrônico a nossa celebração. Víamos que a introdução foi feita pelo profeta Isaías, né, que antes, muito antes, 300 anos antes da vinda de Jesus, já havia anunciado que o Messias se apresentaria como um servo. Víamos, eis o meu servo, ele será bem-sucedido. Então, primeira característica das profecias bíblicas a respeito de Jesus é ele se apresentar como um servo. E isso Jesus fez ao longo de toda a sua vida. Ontem o víamos lavando os pés dos discípulos, né? Querem um exemplo maior de servitude, de servidão, do que esse de se colocar de joelhos e lavar os pés dos discípulos? Então Jesus está aqui, né? E a igreja escolhe para nós hoje esse texto para mostrar que tudo o que havia sido profetizado pelo Messias se cumpre na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, o sofrimento todo o que ele passaria já havia sido profetizado. Portanto, nem a Virgem Maria, nem o próprio Senhor Jesus ignoravam a paixão. Todos eles, a Virgem, desde o momento que aceitou Jesus, após o anúncio do anjo, e o Senhor, ao iniciar a sua missão, o batismo de João Batista, piedosos e conhecedores das Escrituras, como são, eles não ignoravam o que as profecias anunciavam a respeito do Messias, né? Está aqui. Muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado estava, nem parecia um ser humano, ou ter aspecto de homem. Então, isso é a cena da paixão, né, que acabamos de ouvir, Jesus sendo crucificado, Jesus sendo coroado com espinhos, Jesus sendo esbofeteado, a agressão e a violência toda que Jesus recebe. Então, cumprindo também a profecia que acabamos de ouvir da mesma maneira. Do mesmo modo, ele espalhará a sua fama entre todos os povos, né? O anúncio desde já das Escrituras, que o reino do nosso Senhor Jesus, como ele acabou de dizer a Pilatos e acabamos de ouvir, ele disse, o meu reino não é deste mundo, né? Foram as palavras de Jesus para Pilatos, né? Quando pergunta para ele,
tu és o rei dos judeus? Aí Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Então, a universalidade do reino de Jesus. Um dos motivos pelo qual Jesus não foi aceito como Messias é por ele não se impor com violência. Vimos que na hora que Jesus é preso, né, já Pedro ainda, né, de bom grado e ainda com as expectativas correntes da época, não porque os profetas não tivessem anunciado, mas como dizia, por causa da nossa dureza em aceitar o Messias e a vontade de Deus, né? Pedro ainda tem uma atitude militar de tirar uma espada e cortar a orelha do soldado, mas Jesus manda imediatamente que ele devolva a espada para a bainha e diz, quem vive da espada, pela espada morrerá. Ou seja, neste mundo, quem vive de violência, a violência o acabará destruindo a ele mesmo. Então, esta expectativa, primeiro, de um reino militarizado, de um reino que se impõe à força, de um reino que domina as outras nações, Jesus deixa bem claro, meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo, porque o reino de Jesus é universal, né? Ele alcança a todo o universo. Então, todos esses fatores, meus queridos, que ainda hoje são dificultadores para que aceitemos Jesus, né? Porque ainda hoje, no nosso mundo que chamamos modernos, muitas pessoas têm aversão a grupos étnicos diferentes dos seus, as nações, né, têm se fechado cada vez mais em si mesmas, o nacionalismo é algo crescente, principalmente aqui em todo o Ocidente, e evidentemente tudo isso é contrário, né, aos ensinamentos do Senhor, da universalidade do seu reino, e, claro, mais ainda na época de Jesus, né, em que seus contemporâneos esperavam que ele fosse libertá-los da tirania do Império Romano, que na época dominava Israel. E Jesus não faz nada disso. Embora o seu caráter universal já estivesse anunciado pelos profetas, né? O profeta Isaías acabou de falar. De modo ele espalhará sua fama entre todos os povos. Nós acabamos de ouvir. Reis se manterão em silêncio, vendo coisas que nunca lhe foram narradas. E vemos também, né, o profeta anunciando como o Messias seria desprezado, né? Era desprezado como o último dos mortais, coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível ele era, não fazíamos caso dele, né? Porque gostamos de fama, gostamos de celebridades, gostamos de poder humano, né? As pessoas que têm poder neste mundo são sempre aí objeto das primeiras capas de noticiários, das primeiras notícias e tudo mais, como se valessem mais do que as outras. E como Jesus se faz o servo, né, foi completamente desprezado. E ainda hoje o é, mesmo entre muitos cristãos, né, que não aceitam essa universalidade do reino de Jesus e, ao mesmo tempo, esta abertura do reino de Deus para todos os países, todos os continentes, todos os grupos étnicos, né? Se não fosse assim, como o Papa Francisco hoje rezava, né, durante a celebração da Paixão em Roma,
o Papa Francisco falou, né? O mar Mediterrâneo, o mar Egeu, tem se tornado um cemitério de tantas pessoas, né, fugindo da violência, de tantas pessoas procurando um lugar para sobreviverem com suas famílias, os refugiados, e que infelizmente não conseguem acolhida em países de pessoas que se dizem cristãs. Isso não são palavras minhas, né? São palavras do Papa Francisco, agora, nas 5 horas atrás, quando ele celebrava lá em Roma a paixão. Ora, se tivéssemos aceitado que o reino de Jesus e a ele pertence pessoas de todas as nações, jamais fecharíamos nossas fronteiras para que pessoas que estão fugindo da violência, pessoas que estão sendo dizimadas em seus próprios países, não encontrassem acolhida no nosso meio. Porque Jesus disse: todas as vezes fizestes isso a um pequenino, foi a mim que fizestes. Quando o Papa Francisco acabava de explicar, quando um refugiado morre naufragado no mar Egeu, ou em qualquer outra parte do mundo, né, é o próprio Senhor Jesus, é a própria cruz do Senhor Jesus se fazendo presente realidade no dia de hoje. Por isso essa cruz é algo que nós não devemos nos envergonhar nunca, né? A mesma coisa na vida dos imigrantes, né? Uma pessoa rica, ela é bem-vinda em todos os lugares, às vezes, muitas vezes com um capital especulativo, que apenas busca se beneficiar mais e mais dos outros, mas às vezes um trabalhador, um pai de família, uma pessoa como Jesus, Maria e José, que tiveram que fugir e se refugiarem no Egito, porque Jesus estava ameaçado de morte já desde bebezinho. Às vezes uma família trabalhadora, como São José, um carpinteiro, não encontra lugar para estar. Tudo o que está no Evangelho não pode ser desmentido, porque essa mesma realidade se faz presente hoje, na nossa história, nos noticiários do dia de hoje. Então, daí a atualidade do reino de Jesus, e mesmo entre nós cristãos, a nossa aversão a muitos dos ensinamentos, tanto dos profetas, quanto da própria cruz do Senhor, né? Era desprezível, não fazíamos caso dele, né? Como tantos refugiados e imigrantes hoje no mundo inteiro. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pensávamos que ele estivesse sendo golpeado por Deus e humilhado, como as pessoas preferem dizer, né? Diante de uma pandemia como essa que infelizmente estamos vivendo, diante de catástrofes naturais que acontecem, às vezes, principalmente, né? Porque os pobrezinhos, né? Como no nosso Brasil, às vezes não existe uma política de moradia para os mais pobres, e eles acabam se colocando em lugares de risco. A sociedade que se diz cristã, infelizmente, finge que não está vendo nada. Quando vem uma tempestade, quando vem algo e há deslizamentos e muitas pessoas morrem, né? Alguns ainda dizem: é Deus que está vingando. Da mesma maneira aconteceu com Jesus, né? Estou aqui tentando mostrar para vocês a realidade atual da cruz de Jesus. Parecem essas calamidades que já foram preditas, não por videntes, né? O risco de uma pandemia num mundo globalizado como o nosso já foi predito por cientistas, já foi anunciado por tantas pessoas que trabalham com instituições humanitárias,
Todos sabiam que isso estava para acontecer a qualquer momento. Só que os governantes, sabendo que isso não gera votos, sabendo que esse tipo de preparação para uma eventual catástrofe muitas vezes não traz aí um maior número de eleitores, ou benefícios próprios, ou mesmo lucros, tanto quanto vender armas, estou apenas repetindo em muitas coisas o que o Papa Francisco acabou de dizer, da quantidade de pessoas que querem, claro, a guerra, preferem, claro, se militarizarem, Vejam quantas armas estão sendo vendidas no meio desta pandemia. Pessoas com medo que suas casas sejam saqueadas, que seus bens, então já estão se armando. Então, evidentemente, tudo isso já se sabia, os cientistas já sabiam que isso iria acontecer, não sabiam em que momento. E o que é pior, você vê pessoas que se dizem cristãs. Mais triste ainda, pessoas que se dizem católicas. Eu digo mais tristes ainda quando se refere a cristãos católicos, porque nós católicos temos todo o tesouro que Jesus deixou, não só a palavra, mas também a presença dele na Eucaristia. Dizermos que, esta pandemia é um castigo de Deus. Dizermos quando acontece uma catástrofe, isso foi castigo de Deus. Da mesma maneira, os contemporâneos de Jesus, ao vê-lo na cruz, pensavam, está aqui o profeta Isaías, estou lendo a Bíblia, profeta Isaías, capítulo 52, pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Enquanto eles mesmos, por questões políticas, para bajularem as autoridades romanas, apresentam Jesus para ser crucificado, porque ele não correspondia ao líder político que queriam, aquele que iria, através da violência, libertá-los. Eles mesmos entregaram, e nós o entregamos, que, como disse, a palavra de Deus é viva e se repete hoje na nossa sociedade, nos nossos comentários, nos nossos julgamentos. Achavam que ele estivesse sendo golpeado por Deus e humilhado. Mas eram os nossos crimes, que ele foi, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos crimes, que ele foi esmagado. Em outras palavras, todos nós, toda a humanidade, exceto a Virgem Maria, mas todos nós, se fôssemos pensar em castigo de Deus, se fôssemos pensar no que mereceríamos pelos nossos pecados, todos nós teríamos que ir à cruz. É o que o profeta está dizendo quando ele fala, foram os nossos pecados, que ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. Por suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Ninguém está isento. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo ser humano, desde que o pecado entrou no mundo, se merecêssemos um julgamento, se merecêssemos uma condenação, todos tínhamos que ir à cruz. Mas ele veio em nosso lugar, Ele veio para nos salvar. Todas as outras coisas, evidentemente, estenderia muito, ficaria muito longo se fosse tratar todos os aspectos da profecia, mas meu servo fará justos inúmeros homens carregando sobre si suas culpas. Então, Jesus toma a cruz para nos dar a salvação, as nossas culpas que ele leva consigo na cruz. Assim ele desmascara
o mundo inteiro e as nossas inúmeras incoerências, né, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de agir. As pessoas muitas vezes manifestam seus julgamentos, esquecendo-se, né, que Jesus foi julgado inocentemente. Ele, sendo inocente, foi julgado. Isso mostra a nossa incapacidade humana de julgar, o quanto o pecado original deixou em nós uma incapacidade de julgar, às vezes, o que está bem diante dos nossos olhos. São Paulo, falando aos Hebreus, e claro, a todos que aceitariam a fé, ou melhor, o autor da carta aos Hebreus, falando a eles e a todos os que aceitariam a fé, diz que, então aproximemos com toda a confiança do trono da graça, porque ele se tornou o sumo sacerdote, né? E ao mesmo tempo e o sacrifício. Ele mesmo se oferece a Deus para a salvação do mundo. Tudo isso vemos na personalidade de Jesus, durante esse momento da sua condenação, que ele se porta como uma ovelha levada ao matadouro, ou seja, nem mesmo nas suas palavras Jesus usa de violência. Então, já outro grandíssimo sinal e outra, né, maneira tão solene de Jesus desmascarar, né, a nossa hipocrisia, porque às vezes estamos num mundo já tão violento, né? As pessoas discutindo, né, às vezes tão agressivamente por causa de partidos políticos, por causa de seu político de estimação, né? E se esquecem totalmente, né? Nós somos cristãos, deveríamos professar o único rei, né, que é o Senhor. A liturgia, o último dia do ano litúrgico, o sentido total de todas as celebrações litúrgicas é proclamarmos Jesus, Rei do Universo, né, que acontece no último domingo antes do Advento. Mas quantos pões políticos no lugar? Político, meus queridos, são funcionários públicos. Se fizerem bem o seu papel, não fazem mais do que sua obrigação. São muito bem pagos para isso, e as nações colocam à disposição dos políticos todos os recursos para que cumpram bem a sua missão, né? Conselheiros, todos os mecanismos que eles possam ter para informantes, pessoas para poder ajudar o político. E hoje as pessoas estão a ponto já de entrar às vias de fato, né, por causa dos seus políticos de estimação, esquecendo-se que são funcionários públicos e deveriam ser tratados como tal. E por trás da crucifixão do nosso Senhor Jesus tem todo esse drama político, né, onde nós vemos Pilatos com medo da multidão, com medo da reação, de desagradar as autoridades judaicas, né, de perder o controle da situação ali, de haver uma rebelião, porque a Pax Romana, era imposta através da violência e dos soldados, e qualquer rebelião poderia, né, revirar tudo isso. Então Pilatos, mesmo sabendo que Jesus era justo, mesmo sem encontrar, segundo a lei, nenhuma culpa dele, mas como era político e precisava manter a paz, entrega o homem, né, como ele mesmo diz, eis o homem, para ser crucificado. E depois lava suas mãos, o que não isenta de culpa. Mas aí nós vemos claramente, né, muitas vezes esse populismo na política que quer
apenas fazer a vontade do povo, mesmo que a justiça fique de lado, mesmo que inocentes sejam condenados, e tantos, né, nos nossos dias, né, nas redes sociais que deveriam disseminar o bem, as pessoas em ponto já de se matarem por causa dos seus políticos de estimação. Não, meus queridos, estimação devemos ter animais, né? Estimarmos animaizinhos de estimação e não políticos. Então, essa nossa incapacidade de julgar é explícita na cruz. Muitos dos nossos comportamentos modernos, nossos dias, ficam explícitos na cruz, né? E nós víamos também na cruz a Virgem Maria nos aceitando a todos como filhos, né? Ela já sabia de tudo, ela sabia que seu filho seria entregue, seria condenado pela nossa salvação, estava ali aos pés da cruz, de pé, né? São João faz questão de anunciar que ela estava de pé, aos pés da cruz. Por isso coloquei ali a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida perto da cruz, para lembrarmos da função sacerdotal da Mãe de Deus. Nesse momento, batismo comum, do qual todos nós participamos, a Mãe de Jesus está oferecendo ao Pai do céu, pela salvação da humanidade inteira que ela recebeu como filhos, Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Uma função sacerdotal. O Evangelho destaca: estava de pé ao lado da cruz a sua mãe. Maria Madalena também, que todo mundo sempre a considerou uma prostituta, embora em nenhum lugar esteja dito que ela é uma prostituta, que ela tenha sido uma prostituta, mas vemos a nossa incapacidade de julgar e, ao mesmo tempo, a nossa necessidade de ver sempre o lado negativo, né? Maria Madalena estava ali sem se importar com o que iriam dizer dela, expressando o seu amor, como ela já havia feito, quebrando um óleo preciosíssimo para ungir Jesus, e sempre o acolhendo e recebendo, como ela e seus irmãos Marta e Lázaro sempre o fizeram, né? Então são mulheres corajosíssimas, né? E por isso o apóstolo estava junto com elas, né? Por caridade, vemos que ao lado da Virgem Maria estava São João, que então ali vai representar a humanidade inteira, né? E Jesus que entrega, né, seu espírito humano, sua alma humana ao Pai do céu, enquanto ele descerá aos infernos para resgatar todos aqueles que viveram, né, neste mundo com piedade, porque até então ninguém havia sido salvo. A salvação, o único Salvador é o Senhor Jesus. Então ele vai buscar, desde Adão e Eva, todos aqueles que neste mundo viveram piedosamente, seguiram as orientações, que mesmo sem terem tido o Evangelho, mas pelas instruções recebidas no coração, né, que Deus deixa as raízes da bondade no coração humano, viveram Jesus nesses dias que está no sepulcro, vai até eles resgatá-los. Por fim, estes homens piedosos, né, que mesmo que às pressas ainda procuram dar uma sepultura digna ao Senhor Jesus, né? Eles vão com perfumes, vão com molinho para enrolarem o corpo do Senhor, mostrando assim a preciosidade do corpo humano e testemunhando assim a fé que já tinham na ressurreição. Todos os que na antiguidade sepultavam exatamente para demonstrarem a fé na ressurreição. Então, meus queridos, um dia muito importante de renovarmos nossa fé, de renovarmos nossa confiança, de pedirmos a Jesus, né, a graça de aceitá-lo não só da boca para fora, mas aceitá-lo como servo humilde,
aquele que veio nos desmascarar a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como disse, a Igreja é universal, a Igreja existe para todos. Então, neste momento, é feita uma prece pelo mundo inteiro, por todos. Porque a Igreja entende que o mundo inteiro pertence ao reino de Jesus. Primeiro, pela própria Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê paz e unidade, e que Ele a proteja por toda a terra, nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo, o cardeal Sean, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ó Deus Todo-Poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo, fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, aqueles que se preparam para receber os sacramentos de iniciação. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso, conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus aos quais o Senhor Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo,
Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, para que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, para que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo o erro, expulse as doenças, afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento solene da nossa celebração, de honrarmos, adorarmos a cruz do Senhor Jesus. Através dela, do lenho da cruz, temos a salvação da humanidade. Portanto, nós cristãos e cristãs jamais devemos ou deveríamos nos envergonhar da cruz de Jesus. Então nós vamos com amor venerá-la, vamos com amor pedir a Jesus que ela seja sempre para nós o sinal da sua redenção, do seu amor por cada um de nós. É um momento muito solene, onde a gente pede, né, que jamais nos envergonhemos da cruz de Jesus. Então, com o coração aberto, se você tem aí na sua casa, né, o seu crucifixo, traga ele para perto de si, né? Vamos amar a cruz de Jesus, a cruz do Senhor, é a cruz gloriosa, através dela temos a salvação da humanidade. Ninguém há que se envergonhar da cruz do Senhor Jesus. Então vamos pedir a Ele, né, no seu amor, na sua misericórdia, que todos nós possamos nos gloriar na sua cruz, como nos ensinou São Paulo.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. E você que tem agora aí na sua casa o seu crucifixo, é o momento que pode visitá-lo, né? Beijá-lo como um sinal de reverência e de amor. Não se trata de adoração de imagens, mas se trata sim de amarmos a cruz de Jesus, né? Como lá no deserto, Deus mandou que Moisés colocasse a serpente na haste, e todos que olhassem para ela fossem curados, não por uma mágica, não por uma magia, né? Não era um símbolo de magia, mas através da fé, né? Acreditarem em Moisés, acreditarem na promessa de Deus, eles seriam curados. Então, da mesma maneira, né, veneramos a presença do Senhor Jesus e a sua cruz gloriosa. Então, na sua casa, né, com o seu crucifixo, você pode, nesse momento, beijá-lo como sinal de amor e de carinho. Enquanto isso, convidar os ministros a cantarem e os demais fiéis estão ajudando na realização da celebração para virem beijar a cruz. Tende piedade de nós, Só a cruz foi como resolver. Que mais que eu defeito, quem foi que eu te mostrei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós.
Eu te fiz sangue com a caixa de previamente derramando a cruz para o meu bem. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Rezemos com amor e confiança a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a nossa alma. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É o momento da nossa comunhão espiritual, de pedirmos ao Senhor Jesus que visite neste momento, com a sua graça e o seu amor, todos os que estão doentes, especialmente todos aqueles que estão hospitalizados, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles trabalhando em benefício dos que estão doentes. Que o Senhor Jesus possa visitá-los, protegê-los, ajudá-los, livrando-os de todos os males e perigos. Pedir a Jesus visite nossas casas, pedir ao Senhor Jesus que visite os nossos corações, as nossas famílias, todos pelos quais oramos nesta noite. Que o mundo inteiro possa ser abençoado, que amemos o Senhor servo, sofredor, que veio para nos salvar e nos dar o sentido à nossa existência, que possamos também nesta comunhão espiritual pedir a Jesus que possamos acolher com amor a todas as pessoas, sem julgamentos, receber as pessoas da maneira que elas são, sem julgamentos da nossa parte, como ele fez ao longo da sua vida terrestre, acolhendo, amando, recebendo, curando todas as pessoas, sem nenhum tipo de julgamento. Essa é a grande transformação que Jesus quer fazer no coração de cada um de nós. Então, esta comunhão eu recebo por cada um de vocês, nos acompanhando, eletronicamente, mas com o coração e espiritualmente. Que Jesus possa visitar a todos os que oram conosco. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre
Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, o pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel,
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a verdadeira fé e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, com a graça de Deus, teremos a vigília pascal às 7h30 da noite. Essa celebração longa, com muitas leituras, como o próprio nome já diz, é uma vigília, né? Assim como aquelas mulheres que amavam tanto Jesus, o esperaram a madrugada toda passar para poderem ir de manhã ao túmulo. Nós somos convidados a estarmos em vigília, orando no dia de amanhã, para que a ressurreição, com todas as graças que ela traz consigo, chegue até cada um de nós. Então, durante o dia, se puderem, põe as crianças para descansarem. À noite, né? Lá pelas 5h30, 6h, já comece a diminuir um pouco as luzes da casa, apagar os aparelhos eletrônicos, televisões, celulares, tablets, essas coisas, para que na hora que a gente possa começar, né, a gente se reúna em família, que tenha pelo menos um só aparelho, né, que a gente possa
então estar orando juntos, mas todos, se possível, em volta de um aparelho só, né? Desligar os outros, para que haja esta igreja em família, né? Que é a primeira igreja, né? A da família, que o Papa Francisco tenta tanto nos insistir que preservemos. Então, que amanhã a gente prepare um pouquinho mais o ambiente da nossa casa para a grande celebração da Vigília Pascal, a principal celebração de todas dentro da igreja. Então, esse momento que Jesus está no túmulo, esse momento em que Jesus vai até o Sheol, a região da morte, para trazer a libertação, todos aqueles que antes dele vieram e viveram piedosamente, que a gente possa resguardar, né? Amanhã não é dia de gargalhadas, pelo menos amanhã a gente evite, né? Esses bate-bocas políticos dentro das redes sociais, pelo menos no dia de amanhã a gente evite, né? Gritarias e bate-bocas dentro de casa, né? Jesus, uma ovelha muda levada ao matadouro, que se alguém nos ofende, pelo menos amanhã, né? Se alguém que não respondamos com violência, né? Que aprendamos dele a principalmente manter fechado, né? Os nossos lábios, é uma maneira de, junto com ele, estarmos no sepulcro para ressuscitarmos na noite de amanhã com a celebração da Vigília Pascal. Então convido a todos esses exercícios espirituais, continuamos unidos, todas as orações feitas aqui na igreja, é por todos e cada um de vocês que se reúnem conosco através aí das redes sociais. Então, que Deus continue abençoando a todos, que permaneçamos na paz de Jesus, assim como essa celebração começou em silêncio, ela também termina em silêncio, que a gente possa também pedir a Deus a graça, um pouco de silêncio no nosso coração, para meditarmos, para restaurarmos a paz no nosso coração, deixarmos de lado a ansiedade, a melhor maneira de enfrentarmos toda e qualquer doença, pandemia ou qualquer dificuldade que possa existir. Que a Mãe de Jesus do céu continue a nos cobrir a todos com o seu manto de amor. Deus abençoe a todos, permaneçamos na paz e que o Senhor esteja em nossas casas. Graças a Deus.